Começa agora o programa Cerebrando, o seu podcast de teologia. Cerebrando, fé e razão em um só pensamento. Olá, eu sou o Jefferson Rodrigues e o programa de hoje tá quente. Afinal de contas, vamos falar sobre o inferno. Eu sei que essa foi péssima, mas é assim que a gente abre mais um podcast Cerebrando de número 10. Bom demais ter você com a gente aqui. Seja bem-vindo ao Cerebrando, o seu podcast de teologia, fé e razão em um só pensamento. E hoje a temática tá quente, como eu disse, porque nós vamos falar sobre o inferno. Esse tema que é sempre muito polêmico, que causa arrepios em uns e que causa medo em outros. Hoje o bate-papo vai ser incrível sobre essa temática tão importante. Vamos juntos esclarecer muitas coisas aí sobre o inferno. E para bater esse papo comigo, eu tenho aqui os meus amigos Silas Siqueira e Edmilson Rocha. Eu já quero cumprimentá-los para a gente começar o bate-papo aqui. Fala, Silas! Eu quero começar com uma frase de Hernandes Dias Lopes, que vai responder o questionamento de muitas pessoas. Se o inferno existe, ele existe e tem endereço. De acordo com o reverendo, fica no final de uma vida sem Cristo. Boa demais. Essa frase é clássica para definir o inferno. Fala, meus irmãos, graça e paz. Meu nome é Edmilson Rocha. E sim, existe um lugar mais quente que Aracaju. Essa foi boa demais, hein? Existe um lugar mais quente que Aracaju. Por falar em Aracaju e por falar em inferno, me lembrem, me cobrem, quando falarmos aqui sobre Rod Bell. Eu tenho uma espetacular que eu vi em um ônibus aqui de Aracaju. Então, me lembrem, porque vai ser muito interessante. E assim, nesse clima até agradável, né? A gente começa para falar desse tema tão importante que é o inferno. Tá preparado pro bate-papo de hoje? O podcast Cerebrando tá imperdível. E a gente tava aqui, gente, tentando conectar, caiu conexão, travou o computador, foi uma prova, talvez seja porque vamos falar sobre esse tema. Aí o mais pentecostal já tá pensando nisso aí, né? Vai falar de inferno, tá vendo aí? Olha a retaliação, é mais ou menos por aí. Mas fica com a gente porque o podcast hoje tá imperdível. Sempre lembrando que você pode seguir o nosso Instagram, @Escola Discípulo Racional. Poxa, Jeff, por que você sempre diz para seguir o Instagram? Porque é simples, é lá onde tudo acontece, meu amigo. É lá onde tudo acontece. Lá você fica sabendo tudo o que acontece na Escola Discípulo Racional, aqui do nosso podcast, da nossa plataforma de estudos e muito mais. Então, siga agora, @Escola Discípulo Racional. Cumprimentando você que está conosco aí nos principais agregadores de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Rádio Public e tantos outros. O nosso muito obrigado. Obrigado aí por seguir o nosso feed. Você que está com a gente no canal do YouTube, que bacana. Deixa aí a sua curtida, o seu comentário. Se inscreva no nosso canal porque tem muita novidade para você também. Agora sim, sem enrolações, vamos para o bate-papo de hoje. O papo é quente, é sobre o inferno e tá cerebral. Bom, meus amigos, começando então aqui o nosso bate-papo, nós podemos afirmar que esse tema, inferno, ele é sempre polêmico e, de um certo modo, de difícil interpretação quando nós olhamos para ele com as nossas perspectivas humanas, né? Uma vez que nós tendemos a levar a temática do inferno para os extremos. Ou a gente vai relativizar o inferno, ou a gente vai problematizar demais. Alguns, inclusive, vão até romantizar, por incrível que pareça, essa temática. Então, a nossa tendência humana é sempre analisar a perspectiva de inferno sob a ótica da nossa própria justiça. Mas para elucidarmos esse tema, nós devemos nos submeter às Escrituras e à sua fiel interpretação. E aqui nós já queremos começar, Silas, definindo o inferno e a importância desse tema para o contexto teológico e de vida da igreja como um todo. Bom, meu amigo Jefferson, para a gente definir o inferno, nós temos que entender desde o Antigo Testamento como ele vem sendo tratado na Bíblia. E no Antigo Testamento, a palavra usada para o inferno é o Sheol, que aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Porém, ela não se restringe apenas à condenação, mas também à morte, sepultura e pó.
Em Gênesis capítulo 37, versículo 35, essa palavra é usada para indicar o lugar onde os mortos vão, por exemplo. E em Deuteronômio 33, 32, 22, ela é usada para indicar o destino dos ímpios. Ainda no Antigo Testamento, essa palavra vai possuir uma metáfora que descreve esse lugar. É embaixo da terra, um local com portas e de profunda tristeza. É algo que nos remete totalmente ao inferno. O problema semântico desse tema é que o Sheol é usado no Antigo Testamento de forma genérica, aplicando de forma geral, onde indica tanto de forma negativa, onde o condenado vai à sepultura, e de forma positiva, onde o salvo vai ao céu. É bem por aí, viu, Silas? O grande problema semântico, como você colocou, é que esse termo ele é bastante genérico, né? Ele é utilizado tanto de forma positiva quanto de forma negativa. O Sheol tem essa conotação. Em resumo, o que Silas falou, Edmilson, nós podemos afirmar que, tecnicamente, no Antigo Testamento, todos os mortos, eles iam para esse lugar, para o Sheol. E é interessante que o Antigo Testamento, ele vai mostrar que a diferença estava exatamente nos destinos para justos e para ímpios, como a gente vai ver aí no Salmo 16, verso 10 e 11, que vai fazer essa distinção que o Sheol era o local para onde os ímpios permaneceriam e os justos seriam livres. Já o Salmo 17 vai dizer que o justo, ele receberá uma porção diferente desse local do ímpio, no sentido de ser livre dele. E o Salmo 49, verso 15, ainda vai dizer que o justo não permanece nesse lugar. Então, na definição de inferno no Antigo Testamento, ou Sheol, nós vamos logo perceber que o próprio Antigo Testamento já faz a distinção desse lugar. É lógico que o termo ele é genérico, ele é utilizado de forma mais abrangente, mas ainda no Antigo Testamento a gente já encontra essas definições de, digamos, destinos para ímpios e para justos no contexto de inferno. É verdade, eu costumo dizer que o Sheol, ele é como se fosse a sala de recepção para a eternidade. É ali onde a gente espera tudo, né? E a definição do que a gente fez em vida, né? Depois do Sheol, é que ela vai ser definida, né? A nossa eternidade vai ser finalmente selada. Só para garantir aqui a pronúncia correta, antes que o meu professor de hebraico ele puxe a minha orelha, é Sheol, tá, gente? Porque esse L no final aí é o Lamed, e o Lamed ele é lido, inclusive. Então, Sheol para os mais exigentes. Eu só não vou poder garantir que vou acertar essa pronúncia aí durante o resto do podcast. Só essa parte aí já tá valendo. Aí a gente pula do hebraico para o grego, porque no Novo Testamento, essa palavra, ela é traduzida por Geena. Essa palavra que ela é bastante conhecida no contexto de Novo Testamento. E é interessante que essa palavra, ela deriva de um lugar específico. O Geena era um local no Vale do Rinom, a sudoeste de Jerusalém, onde ocorreram sacrifícios humanos praticados por dois reis ímpios, Acás e Manassés, e que foi duramente condenado por Jeremias. Interessante, gente, que esse lugar ele passou a ser o depósito de lixo de Jerusalém, onde o lixo era queimado. É por isso que o fogo que nunca se apaga foi usado como metáfora por Jesus para definir o que era inferno. Aí aqui eu já queria pensar com vocês um pouquinho sobre essa possibilidade. A imagem de inferno no Novo Testamento é de um lixo em putrefação pegando fogo. Isso aqui é uma imagem muito forte e que define esse nível de condenação para onde os ímpios irão. É interessante falar a respeito disso, porque o inferno, ele existe, né? Nós devemos logo deixar esse spoiler, esse fato de estabelecer de que ele existe, e a forma que ele existe é bem interessante como a Bíblia explica como é que é a anatomia do inferno, digamos assim. Porque se você analisar que o inferno é um local, como se fosse um lixão, né, em putrefação, pegando fogo, né, de fato nós entendemos que essa figura, essa sombra em linguagem, né, do Geena, por exemplo, que era um local usado por reis ímpios para o sacrifício humano, tudo isso são sombras e figuras de uma realidade existente. Assim como nós temos uma facilidade, né, de aceitar como as sombras e figuras a respeito do céu, né, é apresentada na palavra, como
mar de ouros, né, ruas de cristal e tudo mais, nós temos que entender também e aceitar que essa realidade do inferno, ela é apresentada na palavra e também tem a mesma confiança, o mesmo crivo, né, que é usado para o céu. Cara, e isso é muito importante de se falar, porque a gente costuma se deslumbrar com a maravilha que será o céu, mas essa realidade de inferno, ela também precisa ser reforçada. Então, à medida, como bem falou Edmilson, que a gente acredita na realidade do céu e das suas maravilhas, nós também não podemos desconsiderar as imagens fortes que descrevem a realidade do inferno. Muito bom mesmo. Bom, e para seguirmos aqui com o nosso bate-papo, a gente já quer entrar aqui nas linhas de interpretação da maneira como algumas correntes, elas enxergam o inferno e a sua realidade. E nós vamos perceber que existem diferentes interpretações acerca do inferno por parte de algumas correntes. E a gente quer destacar aqui pelo menos 3, que é o universalismo, o aniquilacionismo e o inferno temporário. A ideia de que o inferno ele é só um período efêmero. E nós vamos aqui focar em alguns argumentos para que a gente possa trabalhar essa possibilidade. E a gente quer trabalhar exatamente essa questão dos argumentos usando a seguinte lógica, que parece ser muito romântica. É por isso que eu abri o podcast falando sobre isso, porque as pessoas têm uma visão tanto quanto romântica, não só do inferno, mas do próprio Deus. E o argumento que essas pessoas usam é: um Deus de amor jamais. Aí depois do jamais vem sempre um complemento. Por exemplo, um Deus de amor jamais mandaria alguém para o inferno. O problema disso aí, Silas, é que teologicamente existe um termo que define essa ideia de que Deus, sendo tão bom e tão amoroso, jamais mandaria alguém para o inferno, e este problema ele é muito perigoso. Essa visão, se ela tivesse uma base soteriológica mais bíblica, poderia ser totalmente descartada, porque o fato de Deus ser bom não está atrelado com a condenação ao inferno, mas com o livramento dele. Porque se nós tivermos a visão soteriológica que a pessoa ela foi destituída da glória a partir do pecado, que ela não tem mais direito ou coisa alguma ao céu, Deus ele se torna bom ao livrar pessoas do inferno e não ruim ao condenar pessoas ao inferno. Então, uma coisa não está ligada à outra para quem tem essa visão soteriológica esclarecida, o que acaba logo com essa base aí do universalismo. Universalismo, eis aí o problema. Os universalistas, ou os que acreditam nessa doutrina, eles creem piamente que Deus é tão bom que jamais mandará alguém para o inferno, e já a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Outro grande problema, Edmilson, é que, por exemplo, se Deus é amor, e nessa perspectiva, se Deus é amor, alguém vai dizer, jamais ele deixaria alguém sofrendo eternamente no inferno. Então estes acreditam que o inferno ele é temporário, ou seja, Deus vai punir alguém, mas logo o seu amor o resgatará de lá. Ô, meu amigo, que bom seria, né, se fosse assim, mas a Bíblia apresenta outra perspectiva. A realidade de inferno ela é muito séria, muito dura, mas acima de tudo ela é verdadeira, né? Pegando o gancho aí que Silas deu a respeito da explicação da definição da bondade de Deus com essa realidade do inferno, Paul Washer ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que uma das piores coisas que nós podemos ler na Bíblia é o fato de que a Bíblia diz que Deus é bom. Logo, Nossa. Deus sendo bom, ele vai ser intolerante à ruindade, né, à injustiça, enfim. Então, logo, com isso a gente percebe que cada atributo de Deus sempre vai levar ao outro. Sendo, por exemplo, Deus sendo bom, isso pode definir que ele é amor. Sendo ele amor, isso vai definir que ele é justiça. Então sempre vai cair para um Deus justo. Muito interessante isso que Edmilson falou, porque as pessoas têm, às vezes, um grande problema com os atributos de Deus, que é querer encontrar a contradição de um para com o outro, mas se fizermos esse pensamento, esse raciocínio que a Edmilson nos passou agora, nós vamos ver que um leva ao outro e não um confronta o outro. Eu achei bastante interessante isso aí. E fechando esse tripé,
da ideia ou das correntes que enxergam o inferno de maneira equivocada em sua interpretação, alguém vai dizer que se Deus é amor, ele não deixará o homem sofrer para sempre. Antes, o aniquilará deste sofrimento, ou seja, Deus vai destruir aquele que está sofrendo no campo ou na ideia ou na prática, caramba, cara, na condenação do inferno. Eu vou dizer o que é. Ó. Essa sua camisa aí. Pô, cara, essa... Só deixando claro que essa camisa aqui eu tô usando porque foi Adriano, o galeguinho, que me deu, um amigo que me deu, e eu uso, cara. Se você quiser me dar uma de São Paulo, eu uso. Eu tô com a camisa do Palmeiras aqui, o pessoal não tá vendo, né, porque é podcast. Eu só não uso do Corinthians e do Flamengo, o resto eu tô usando, pode mandar. Bom, mas falando um pouquinho sobre universalismo, já adentrando aqui nessas nossas definições, a gente vai perceber que o universalismo, sobretudo, ele nega a realidade do inferno. Porque o universalismo, ele é aquela crença, aquela doutrina que acredita que no final Deus vai salvar todos os homens, então todos serão salvos do inferno. E talvez, Ed, um dos grandes expoentes dessa corrente teológica, se é que podemos chamar de teológica, é o chamado Rod Bell, né? O autor do livro O Amor Vence. E aqui eu queria falar... O porquê que eu falei lá no início, que eu queria falar um pouquinho sobre a associação entre Aracaju e Inferno. Cara, você acredita que em 2012, logo quando o Rod Bell lançou esse livro, estava bem no auge e tal, e para quem não conhece o livro, O Amor Vence, Rod Bell ele afirma que não existe inferno. Deus é muito amoroso para levar alguém para o inferno ou para condenar alguém no inferno. Então, na perspectiva dele, o inferno não existe. E eu me lembro, cara, que eu peguei um ônibus aqui em Aracaju, e eu sentei assim em um dos bancos, e por incrível que pareça, no banco da frente estava escrito assim, alguém escreveu no banco assim, ó, Rod Bell disse que o inferno não existe, é porque ele não conhece o sistema de ônibus de Aracaju. Temos um... Juro pra vocês. Um teólogo vândalo. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, porque eu tinha acabado de ler um pouco sobre Rod Bell, o pessoal... argumentando e contra-argumentando os argumentos dele, eu falei, caramba, cara, é verdade, Rod Bell nunca deu um rolê de ônibus aqui em Aracaju para ele saber o que de fato é inferno. Mas é interessante porque, veja só, cara, nesse livro, O Amor Vence, o nome já diz tudo, né, Edmilson? No final, Deus é tão amoroso que vai livrar o homem do inferno, mas não é bem assim. Exatamente, é a questão que eu falei, né? A pessoa precisa entender que o amor, ele tem fomes a serem saciadas, e uma dessas fomes em si é a justiça, né? A justiça, ela precisa ser saciada. Logo, quando a gente fala do eterno, né? Quando a gente fala do Senhor, nós precisamos entender que o inferno, ele precisa existir porque Deus existe. Sim. Né? Ele precisa desse local onde a sua justiça, onde a sua ira será saciada. Né? A palavra nos ensina que a Bíblia, o inferno, ele é do jeito que é, devido às consequências, devido às condições que as pessoas vão para lá. E qual é essa condição? É pisar, é simplesmente isso, né? As pessoas acham que é pouca coisa, mas é pisar, é negar o sangue de Cristo, é negar a salvação iminente. Então, para entender como o inferno ele é, e é isso que o universalismo não entende, né? Para entender o porquê o inferno funciona dessa forma, é simplesmente nós entendermos o porquê as pessoas vão para lá. Ô Silas, é interessante que os argumentos de Rod Bell, eles são bem rasos e bem fáceis, assim, até na minha opinião, de serem contra-argumentados, apesar de eu reconhecer que ele é um cara extremamente inteligente, fala bem e tudo, mas, por exemplo, um dos seus argumentos é que, segundo ele, não há certeza de onde nós iremos depois da morte, porque não há registro, não há vídeo, não há foto. Só que nessa perspectiva, Jesus também não existiu, porque não há foto, não há vídeo de Jesus ou de Deus, entendeu? Então veja que é uma ideia levada a um extremo que vai colocar Deus numa figura não de pai, mas de um exercício de paternalismo que vai nos livrar de uma condenação, de como falou Edmilson, que foi consequência do pecado, consequência do homem. Além disso, meu amigo Jefferson, dessa questão de não ter foto nem vídeo sobre Jesus, eu já sei a resposta, mas eu vou te perguntar para poder resumir minha colocação. Rod Bell, ele disse que o inferno não existe porque não tem prova sobre isso, porque não tem foto, não tem vídeo, não tem comprovação. Mas se é conveniente para ele, ele acredita no céu também?
E pior que ele acredita no céu. Mas tem foto, tem vídeo do céu? Opa, gente, esse foi mais um Cerebrando. Acabou o podcast aqui. Fatality. Esse é um dos argumentos que mais entregam, na verdade, o que está dentro do coração desse escritor. Verdade. Que é confortar a sua alma dentro de sua própria filosofia e não diante da palavra. Bom, ele quis encontrar conforto ao invés de confronto. Então, isso aqui resume toda a ideia dele, o que ele quer passar, o que ele sente e o que ele quer que os seus leitores sintam. Que quando é conveniente, o céu existe, mas quando não é conveniente, o inferno não existe. Tem uma frase que define muito as obras de Rod Bell, que nem o pastor Jefferson falou. De fato, ele é um cara muito inteligente, mas se tem uma frase que define muito as coisas que ele escreve, é o seguinte, né? A adoração sem conhecimento, ela é um paganismo. Boa. Então, nós vemos bastante como essa visão sem o conhecimento da verdade, ela não tem fundamento, ela fica sem sentido, né? Para uma pessoa com conhecimento, com pseudo-intelectualismo, como um escritor, chegar e dizer que não acredita na realidade do inferno porque não tem filmagens a respeito daquilo. Nossa, tem coisas que nós acreditamos por meio da ciência que são de fato constatadas, que a gente acredita, quanto mais uma questão eterna, onde a própria escritura nos leva a ver, a enxergar e prova essa realidade para a gente. Bom, é importante também destacarmos que nós queremos falar para o nosso ouvinte que Deus não sente prazer sádico na condenação do ímpio. Não é isso que a gente quer dizer, mas nós queremos reforçar que o juízo também é um dos atributos de Deus. O grande problema é que Rod Bell e os adeptos da ideia do universalismo, eles entendem que Cristo é a personificação do amor de Deus, mas se esquecem que amor não é apenas o seu atributo. Ele também é justo. Romanos 9:22 enfatiza que Deus quis mostrar a sua ira. Ou seja, é direito de Deus, enquanto Deus, se irar e exercer juízo sobre aquele que transcende os seus mandamentos e, como bem falou Edmilson aqui, do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados. É interessante que Rod Bell ele vai dar uma declaração nesse livro dizendo assim, para mim é incompreensível um cristão que não considera a salvação universal como a melhor saída, a melhor história. Para mim, acreditar nisso é um dever de qualquer pessoa boa, decente, com o coração no peito. Só que aí, meu amigo, por implicação, Jesus Cristo foi uma pessoa má, indecente e sem coração, nessa perspectiva de Rod Bell, porque foi o próprio Jesus que nos garantiu que haverá uma separação entre os benditos do seu Pai e os malditos que vão para o fogo eterno. Passando a régua aqui sobre essa questão do universalismo, uma outra corrente que também tem ganhado força é exatamente a ideia do aniquilacionismo. Essa doutrina apresenta uma perspectiva diferente de inferno do que as escrituras apresentam, porque nessa crença, Deus lançará os ímpios do inferno, mas irá aniquilar o inferno. Ou seja, eles vão ficar ali um tempo, depois Deus vai aniquilar, vai destruir tudo. Só que veja, nessa perspectiva, o castigo eterno de Deus ele não é aplicado. Porque ser aniquilado não é ser castigado. Então, essa também é uma doutrina que acaba caindo-se por terra. E nós vamos perceber que Jesus, ele conclui dizendo em uma das suas palavras que irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. Então, Silas, a ideia de inferno temporário ou também de inferno que será aniquilado é uma falácia. A Bíblia apresenta o inferno como uma eternidade onde os ímpios serão atormentados juntamente com Satanás e seus demônios. Existe uma passagem na Bíblia que é bastante clara com relação a isso, e para nós cristãos contra a Bíblia não há argumentos. Apocalipse 20:10 vai dizer: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Tem outro versículo que vai falar ainda que o inferno foi lançado no lago de fogo para todo o sempre. Todo sempre. Então,
Contra a Bíblia não há argumentos, é para todo sempre, é todo sempre. E mais uma vez vem aquele pensamento lógico, não só baseando em lógica, mas porque é bíblico, mas para aqueles que têm dificuldade de acreditar totalmente na Bíblia, gosta de pegar apenas algumas partes que os convém, a gente pode levar para a lógica também. Então o céu não seria eterno, porque é conveniente para mim que o céu seja eterno, mas não é conveniente para mim que o inferno seja eterno. Biblicamente, logicamente, paradoxalmente, o que você quiser mente, se tiver mente no meio, vai dar esse resultado. Se não tiver mente... Exatamente. Tanto que Jonathan Edwards, no Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele vai dizer o seguinte, ele diz que a vida do homem sem Cristo é como se ele estivesse andando numa ponte de papel e embaixo estava o pecado, ou estava o inferno, né? E é bem interessante a gente analisar essa situação, né? Porque se nós somos, sem Cristo, homens que estamos passando por uma ponte de papel, né? Embaixo tem um fogo ardente, que é a consequência das nossas atitudes, né? Da nossa vida sem Cristo. Logo, nós entendemos que, apesar de ser uma mera ponte de papel, nós entendemos que quem sustenta essa ponte é o próprio Deus, esperando, aguardando em sua misericórdia a nossa redenção. Porque se a gente parar para analisar, o que é que sustenta, por exemplo, doutrinas como aniquilacionismo e universalismo? São textos tirados fora de contextos. Uma pessoa que ela é aniquilacionista, ou até mesmo universalista, que não pega muito a base ali do Bell no livro dele, né? Onde ele diz que o inferno não existe mesmo. Tem pessoas que pegam Apocalipse, esse texto que a gente acabou de ler, o Apocalipse 20:10, e diz, olha, o inferno ele pode até existir, mas a Bíblia deixa bem claro que quem fica lá é somente o diabo, a besta, o profeta, e só eles. A gente não vai para lá. Então a gente tem que entender que o inferno ele é uma realidade existente, mas que apesar de ser um reflexo, uma expressão exata do juízo de Deus, também, em meio a essa realidade, nos mostra a misericórdia do Senhor. Porque hoje, a Bíblia nos diz que aquele que não tem Cristo, ele não só será condenado, como já está, porque negou a realidade do Senhor, né? Então, é tempo de arrependimento. É exatamente nisso que o autor de Hebreus vai falar, justamente sobre esse dia chamado hoje, que é o dia do arrependimento, porque a realidade do inferno é uma realidade eminente e que a humanidade merece. Cara, e essa ideia de inferno temporário ou de um inferno passageiro que será aniquilado, ela logo é contraposta pela proposta bíblica. Por exemplo, Daniel 12:2 diz assim, ó, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Interessante que o termo hebraico aqui, o termo hebraico para eterno, nesse texto é olam, que dá a ideia do que dura para sempre, reforçando o que Silas disse lá. A Bíblia é muito enfática, para sempre. E esse para sempre aqui quer dizer para sempre, forever, né? De eternidade a eternidade. Então, nesse texto é interessante que Daniel ele tá comparando dois tipos de eternidades. Uns que viverão a condenação eterna e outro a salvação eterna. E quando a gente olha para o Novo Testamento, Jesus trabalhou muito essa ideia de sofrimento e castigo eterno, está na Bíblia. Mateus 25:46 ele disse, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Tá, aí nesse sentido, Silas, a gente tá aqui falando que o inferno é uma realidade eterna. Tem ouvinte aí pensando o seguinte, tá bom, já que o inferno é eterno, não seria injustiça uma condenação eterna? E aí, como é que a gente resolve esse problema? Se a gente entender que o pecado ele é uma ofensa direta a Deus, e Deus ele é um ser eterno, logo o castigo ele é dado na medida de quem foi ofendido. O castigo também é eterno. Não é um exagero, mas é algo necessário. A grande verdade é que nós não queremos aceitar esse fato, porque nós muitas vezes queremos tirar Deus do centro da história, do comando da história, e nos considerarmos senhor dessa história. Boa. E tornando senhor dessa história, nós queremos que as coisas se tornem convenientes para nós. E nossa natureza pecaminosa, é claro, que não quer acreditar que o inferno é eterno. Porque é muito mais fácil acreditar que alguém ruim como eu, se Jesus disse que bom era o Pai, não ele, é muito ruim acreditar que alguém ruim como eu vá para o inferno, que seja eterno. Olha aí, cara, muito bom, muito bom.
Bom, e a gente já caminhando aqui para a nossa conclusão, queremos, antes de falarmos sobre alguns sofismas com relação ao inferno, vale sempre destacar as características do inferno, reforçando lá aquela imagem, né, que Edmilson falou no início do podcast sobre a questão desse reforço, dessas imagens fortes que nós temos acerca do inferno. E o inferno, sobretudo, é um lugar de trevas, choro e ranger de dentes, conforme Mateus 22:13. Também é um lugar de fogo eterno, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 1, do 4 ao 9. Inclusive, nesse texto, Paulo usa a expressão labaredas de fogo. E esse lugar, o inferno, também é um lugar de fogo, enxofre e do vinho da ira de Deus. Então, vale a pena reforçar essas imagens que aparecem no texto bíblico. Se o céu é um lugar de ruas de ouro, de toda aquela maravilha, devemos tomar todo cuidado, porque o inferno também ele é agressivo no quadro que as Escrituras pintam sobre ele. Pois bem, gente, vamos então falar sobre os sofismas com relação ao inferno. Ed, cara, olha, o inferno, digamos que de forma até histórica, a gente tem muitos sofismas, muitas ideias equivocadas acerca dele. Até em off aqui, você falava sobre a questão até histórica, né, da herança romana, por exemplo, o purgatório. Até hoje tem gente que acredita nesse folclore, então a gente vai perceber o quanto de problema a gente encontra em crenças equivocadas acerca dessa doutrina bíblica, né, que é o inferno. Vale a pena lembrar que o inferno é uma doutrina bíblica. Exato, porque se a gente parar para analisar, por exemplo, o purgatório que você citou, que a gente estava falando em off, de fato o purgatório, nós não estamos dizendo que é o inferno em si, mas é como se fosse um terceiro lugar de destino para as nossas almas. E as pessoas se baseiam nisso em textos que, na verdade, né, ou falam de situações que nós temos em vida, né, como, por exemplo, Mateus capítulo 5, do verso 22 ao 26, né, que fala de nossas questões a respeito de dívidas de responsabilidades com irmãos, né, ou então, por exemplo, Lucas capítulo 12, né, do verso 42 ao 48, que também fala das nossas ações e consequências em vida, né? Ou 1 Coríntios também, por incrível que pareça, 1 Coríntios capítulo 3, no verso 12 e 15, quem puder conferir esses textos aí, você vai ver que não existe nenhuma alusão a um lugar de penitência para uma purificação de pecado depois, né, da morte. As pessoas têm que entender que esses sofismas, na verdade, eles só atrapalham a nossa vida daqui para frente, porque a gente vai tentar empurrar com a barriga esses entendimentos que não tem fundamento nenhum, a não ser em textos tirados de seus contextos. Sim, bem verdade. Ô Silas, uma outra realidade de sofismas que a gente encontra por aí, e essa é clássica, né? Tem gente que acha que o inferno será um local onde Satanás reinará, de preferência sentado num trono com um tridente, e atormentará os seus ímpios ou os seus súditos. E não é bem assim, né, cara? A má notícia, para quem acredita assim, ou boa, né? Boa notícia. Acho que é boa. Que Satanás, ele não reina hoje. Isso. Não reinará no inferno. O valente está amarrado hoje. Olha. Deus é quem reina hoje sobre tudo e sobre todos, inclusive reinará sobre o inferno. A boa notícia para quem sente medo desse assunto é que fique confortável, porque até o diabo tem medo desse assunto, porque ele sabe que o inferno é o lugar em que ele será castigado e condenado por um Deus irado. Então é complicado acreditar, na verdade chega a ser herético acreditar que o diabo reinará sobre o inferno, porque Deus ele reinará sobre o inferno e ele próprio quem castigará. Essa é a pior notícia para quem será habitante do inferno. Apocalipse 20:10, você até já citou, né, Silas? A Bíblia diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles, no plural, serão atormentados dia e noite para todo sempre, ou seja, o diabo não será senhor do inferno, ele também será atormentado e segue-se o juízo, viu, Satanás? Uma outra perspectiva dentro dessa é que muita gente pensa assim, já que o Satanás será o rei do inferno, então Deus não estará lá. E tem uma frase muito bonita, cara. Essa frase é bonita. É muito bonita, só que ela tem um problema, uma implicação teológica muito, muito grande nela. Eu já ouvi essa frase, alguém falando assim, ó, que o grande horror do inferno é que Deus não estará lá. Só que veja,
essa frase ela é bonita, mas ela é errada. Uma vez que a Bíblia diz no Salmo 139, verso 8, que se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estarás lá também. Então, Deus, ele é Senhor sobre o inferno. Na verdade, Ed, o que nós não teremos lá será o exercício de um dos atributos de Deus, que é a misericórdia. Mas isso não impede de Deus ir lá e ele atormentar essas pessoas e também Satanás e seus demônios, uma vez que ele é Senhor sobre tudo e sobre todas, e conforme este salmo, sobre o inferno também. Exatamente. E a cada situação que nós vemos, a cada ponto de realidade da nossa vida, da nossa existência, em todas elas Deus manifesta um atributo seu, né? E no inferno, realmente, os atributos que serão manifestos em sua plenitude é a ira de Deus, né? A sua justiça, né? E Deuteronômio capítulo 10, no verso 17, fala uma coisa que é bem interessante para a gente entender o porquê essas coisas hão de acontecer, né? Pois o texto diz: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ou seja, o que a gente entende é que Deus é intolerante a qualquer prática de injustiça. Ou seja, no inferno, meu amigo, o bicho vai pegar. Em outras palavras, resumindo, o bicho vai pegar, minha gente. Não tem pra onde correr, não. Bom, e eu queria concluir aqui, Edmilson citou Jonathan Edwards, e falar de Jonathan Edwards e não falar do seu grande sermão, Pecadores na mão de um Deus irado, seria até quase que uma heresia. E eu queria destacar esse último ponto aqui, que eu acho bem interessante a gente colocar em questão. Não está nem no roteiro aqui, é puro empirismo, a coisa aconteceu aqui agora. É que, por exemplo, a gente ouve pouquíssimas pregações sobre inferno. Inclusive, esse podcast, ele surgiu até de uma demanda pessoal do Edmilson, que tá aqui com a gente. O Ed falou: cara, eu tô evangelizando meu irmão e tal, e eu tô falando sobre o inferno para ele. E talvez alguém fale assim: como assim, cara? Tá falando, evangelizando e falando do inferno? Mas é exatamente isso. Essa doutrina precisa voltar a ser pregada, Silas. E é interessante que Jonathan Edwards ficou conhecidíssimo com este sermão, Pecadores na mão de um Deus irado. E a gente conhece todo o contexto que envolve esse sermão, apresenta um Deus irado, e a história conta que quando ele chegou naquele tópico dos pés que se desviam para o mal, a mensagem foi tão forte que os crentes se seguravam nos bancos com medo de ir para o inferno, gritavam dizendo: o inferno está se abrindo diante de nós. Cara, nos falta isso, nos falta esse entendimento de que o inferno deve ser pregado e deve ser ensinado para que as pessoas possam entender, não ter medo do inferno, mas terem perspectiva no céu e na sua grandeza. Além desse assunto precisar voltar a ser pregado, o Edmilson tem todo o respaldo, inclusive bíblico, para evangelizar o irmão dele através dessa temática, porque o próprio Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Verdade. Então, isso é um argumento Perfeito. bíblico para que esse assunto entre em pauta, inclusive de evangelização. É mensagem do reino isso. É um assunto que as pessoas podem não gostar muito, nós mesmos podemos não gostar muito de pregar, mas é algo necessário porque o próprio Jesus, mestre dos mestres, deixou esse exemplo. Em seu processo de evangelização aqui na Terra, foi o assunto que ele falou mais do que o próprio céu. Eu tenho vivido uma experiência que define bastante o que Paul Washer também fala, né? Paul Washer de novo, olha ele aí. Porque Paul Washer ele define o mundo, né, como uma grande plantação de maçãs podres, né? E o Senhor, em sua misericórdia, simplesmente decidiu colher algumas para tirar proveito. Porque todos nós estamos na mesma condição de podridão, né? A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 3 que todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus fomos. E o que eu tenho vivenciado e o que me chamou a atenção, né, fui falar até com o pastor Jefferson, que é o seguinte: eu tenho conhecido 3 pessoas. 2 delas eu já conheço, né, mas tenho conhecido de forma mais profunda, e uma eu conheci nesses tempos. Todas elas têm uma visão deturpada a respeito do inferno. Uma me falou, por exemplo, que a obra do aniquilacionismo é uma obra perfeita. Olha. O que nós já né, quebramos aqui, que nós mostramos, não nós, a gente não tem capacidade de nada, mas a palavra em si nos revela a insuficiência de sustentar uma doutrina como essa, né?
O outro falou a respeito do universalismo, né, que também nós percebemos que não tem fundamento. E a outra pessoa não tinha conhecimento, que no caso foi o meu irmão, e eu, na oportunidade, sendo inspirado pelo Espírito Santo, assim como aconteceu comigo há tempos atrás, também fui evangelizado pelo próprio Senhor, por meio da doutrina do inferno, né, pude fazer essa ação, né, que nós temos que fazer, porque realmente é uma realidade que nós temos que entender que ela é real. O inferno, ele é real. Bom, gente, é isso. Eu queria concluir dizendo uma palavra até de esperança para o nosso ouvinte, você que está ligado aqui no Cerebrando, no nosso podcast. Como o Silas falou, não é que a gente tem prazer nessa temática, mas é uma temática necessária. Nós não falamos em inferno porque gostamos dessa temática. A verdade é que falamos sobre o inferno, pois o próprio Senhor Jesus foi quem mais falou sobre ele. Nós falamos sobre o inferno porque os santos pregaram sobre essa temática. Os apóstolos insistiram nessa temática. A igreja primitiva, ela exortou através dessa temática. Então, nós falamos sobre o inferno porque nós desejamos que você, ouvinte desse podcast, não vá para lá, mas ciente desse terrível perigo, se volte para Cristo como seu Salvador, tesouro e Senhor. Bacana? Então, implicações futebolísticas, meus colegas, eu queria dizer para vocês que eu conheço bem o que é o inferno no futebol, cara, porque eu já vi o meu time jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Ô confiança que me dá trabalho. Mas hoje, Silas, estamos aí, ó, alçando voos e quem sabe chegaremos rumo a Libertadores, meu amigo. Nos aguardem aí dentro de alguns anos. No meu caso, eu só conseguiria falar do céu, né? Se fosse falar do meu time aqui, São Paulo, que acaba sendo apelidado aí por soberano, um apelido muito bem dado. Mas... Não sei o que é inferno não com São Paulo. Tá, ultimamente não sei não, viu, cara? Não pode ser o inferno literal, mas pode ser o inferno astral. Tem tanta grandeza na história que quando ele passa pela terra, o pessoal já considera inferno. Ele tava no céu, tá passando pela terra. Boa. Não é inferno não. É pra você ver como sombra e figura não é perfeito. Pois é, acontece. Bacana, gente, muito bom mesmo. Edmilson, muito obrigado, cara, tamo junto. Silas, valeu demais. Você, ouvinte, mais uma vez, obrigado pela audiência. Finalizamos aqui mais um podcast e queremos convidar você a estar conosco no nosso próximo bate-papo, toda quinta, a partir das 9 horas, nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. Deus abençoe e até a próxima!